Esse vídeo mostra como que a gente pode fazer para manipular datas em Python utilizando 3 bibliotecas diferentes. Veja o vídeo. Para fazer esse teste, eu vou utilizar aqui o notebook Jupyter, que ele é muito mais simples aqui para a gente fazer esse teste, porque a gente faz de forma interativa aqui os códigos. Eu vou utilizar 3 formas diferentes, 3 bibliotecas diferentes. A primeira delas é o datetime, que é a mais comum aí em Python. Eu acho também que é a mais complexa. Depois eu vou mostrar o Pendulum, que é uma biblioteca open source. Muito mais simples utilizar o Pendulum do que o datetime. E por fim o Pandas, aí, que é bastante conhecido do pessoal que faz análise de dados em Python. Para fazer esse teste eu vou utilizar aqui um arquivo chamado transaction CSV. Ele tem aqui 2 colunas, A primeira coluna é uma coluna de data e a segunda coluna é uma coluna de operações. Insert, delete, update é um log de transações que representa esse arquivo. A gente vai usar só a primeira coluna. Eu fiz esse código aqui para iterar sobre as linhas. Eu vou pegar basicamente só a primeira linha, vou dar um break aqui, e a primeira coluna também, porque o que interessa para a gente nesse vídeo é a data. O primeiro teste que a gente vai fazer é utilizando a biblioteca datetime. Datetime, para a gente poder utilizar ela, a gente faz primeiro aqui o comando de importação. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é formatar a data, Porque quando a gente carregou aqui essa informação de data, basicamente é um string ainda, O Python não sabe que isso aqui é uma data, então eu não consigo manipular, não consigo fazer cálculos, assim por diante. Então a primeira coisa que a gente faz é utilizar aqui, aqui no DT, nessa variável que eu criei que se refere ao datetime, chamar essa função striptime, onde eu passo aqui a string. Eu estou eliminando aqui os últimos 6 caracteres para tirar esse mais 000 aqui. E aqui eu passo a máscara que eu quero para transformar a string em data. Especificamente aqui é dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Então aí eu vou ter a data formatada. Aqui ficou um pouco mais legível. Aqui não tinha um espaço, agora eu tenho aqui um espaço. A primeira operação que eu vou fazer aqui é atribuir o time zone. Esse arquivo que eu utilizei é um arquivo de log, tem informações aqui UTC, ele utiliza o horário universal. Então eu tenho que converter primeiro para o formato aqui da nossa região, no caso São Paulo. Então para isso eu utilizo aqui uma biblioteca chamada PyTimeZone, PyTZ. Então eu vou utilizar aqui sobre a minha data já formatada, eu uso aqui o replace e passo como parâmetro aqui o pythontimezone.tc, eu transformo essa data agora em TC. Eu coloquei o time zone, só que eu preciso colocar São Paulo, que é o que eu quero de fato. Então eu criei meu time zone, através dessa função aqui time zone da variável pytz, e eu atribuo aqui a minha variável formatted date tz, essa time zone eu passo aqui São Paulo. Aqui eu vou imprimir. A gente observa agora que tem uma diferença aqui do horário, também nos 3, que é o fuso aqui de São Paulo. Então a primeira operação que eu fiz foi atribuir o time zone aqui na minha data. Na verdade a segunda operação que eu fiz, que a primeira foi formatar ela, transformar a string em data efetivamente. Uma operação que a gente consegue fazer também aqui é fazer arredondamentos. Por exemplo, eu posso truncar o minuto, o segundo, a hora, o dia, assim por diante. Nesse exemplo aqui especificamente eu estou truncando a hora, então eu estou tirando aqui o minuto, tirando o segundo, tirando o microsegundo. Então a gente observa aqui que o resultado dessa variável ela é arredondada para a hora. Antes era 39 minutos e 41 segundos e agora é só 12 horas aqui, meio-dia. Para comparar datas, eu vou fazer aqui um exemplo, eu vou pegar aqui a data de hoje, datetime now, então eu vou imprimir aqui, ele vai pegar a data de hoje, dia 21 aqui de maio, e eu vou comparar com a mesma data da semana passada. Então eu posso simplesmente colocar aqui now, menos essa função time delta. Eu passo aqui a quantidade de dias, semana, meses, anos, assim por diante, eu consigo comparar aí ou pegar informações sobre o resultado de uma aritmética com datas. No caso aqui eu peguei semana passada, eu peguei a data de hoje, menos 7 dias, ele me retorna aqui dia 14 de maio. Então dessa forma eu consigo fazer operações aritméticas com data. A gente também consegue criar faixas de datas através do pacote daterule. A gente importa esse rrule. O comando é um pouco feio aqui, a gente repete várias vezes esse rrule.
eu pego esse parâmetro aqui, weekly, né? Então eu vou, a partir dessa data de hoje, né, que eu criei aqui em cima, eu vou atribuir, né, 4 períodos, eu vou acrescentar 4 períodos semanalmente. Né? Então, quando a gente executa, né, a partir de hoje, né, que é dia 21 de maio, eu vou colocar semanas para frente, né? 4 semanas para frente. Se eu passasse 5, seria 5 semanas. Se eu usasse daily, seria diariamente, ao invés de semanas, assim por diante, né? Agora eu vou mostrar aqui a segunda biblioteca para a gente manipular datas em Python. Eu particularmente acho que essa biblioteca é muito mais simples do que o datetime. Ela tem algumas funções que aceleram um pouco aí a utilização as operações que a gente consegue fazer com datas. Ela se chama Pendulum e é uma biblioteca open source que você pode instalar, né, com pip install, né? Então, só relembrando aqui, a gente utilizou aqui essa transaction date, né, com esse formato aqui. Eu usei a primeira variável que a gente criou lá atrás, sem as formatações que a gente fez lá com datetime. Aqui, então, a gente vai importar o módulo pendulum, né, eu vou chamar aqui de PL. E a primeira coisa que a gente faz é formatar, né, como eu fiz lá com datetime também. Eu vou aqui novamente tirar aqui só esses últimos caracteres aqui, para tirar esse mais 000. E é muito fácil agora observar que essa máscara é muito mais simples do que a máscara com datetime que a gente usou lá anteriormente, né? Então a gente observa aqui que ela parece, assim, a leitura é um pouco mais complexa, né? Do que a máscara que a gente utiliza aqui no Pendulum. Então quando a gente executa, então a gente tem aqui a variável transdate, que tem a data efetivamente, não é uma string, né? Já é um objeto aqui que tem a característica de data e hora. E a gente consegue fazer agora manipulações, operações em cima dessa variável, né? Para que a gente possa setar aqui o time zone é bem mais simples, né? Então basicamente a gente coloca aqui o time zone que a gente quer, no caso aqui é América São Paulo, ele já retorna aqui, né, -3, né, e coloca aqui a diferença de horário, né? Então é bem mais simples de fazer do que a gente fez aqui com datetime, foi muito mais operações, aqui é bem mais complexo comparado com Pendulum, né? Para fazer arredondamentos, a gente também consegue aqui um exemplo, a variável local, que eu criei aqui com time zone, né? Start off hour, poderia ser day, poderia ser minute, poderia ser seconds, months, etc. E aqui ele vai acabar arredondando aqui na hora, igual a gente fez lá com o datetime também, mas aqui é muito mais simples, né? Então a gente está arredondando aqui pela hora. Para comparar datas, né, eu consigo colocar aqui Start Week, né? Eu vou colocar aqui segunda-feira, né? Então essa data aqui específica, dia 28 de maio, né? O início da semana de 28 de maio de 2019 é dia 27 de maio, né? 27 de maio de 2019 era uma segunda-feira. Então eu consigo gerar aqui o início da semana e depois eu consigo adicionar através da função add. Eu passo aqui com o parâmetro weeks1 e aí eu comparo, né? Eu tenho aqui a próxima semana, né, em relação a esse dia aqui. Então eu consigo usar vários parâmetros diferentes aqui, eu consigo fazer comparações aqui entre datas no nível da semana, mês, dia, assim por diante. Para estabelecer faixas aqui, para obter faixas ou gerar faixas de datas entre duas datas específicas, a gente pode aqui, no caso eu estou criando aqui uma data que é 1º de janeiro, depois eu estou criando aqui 15 de janeiro como exemplo, e tem essa função aqui período, onde eu retorno período, a diferença entre esses dois aqui. Aqui eu vou imprimir para cada iteração aqui no looping, que eu vou iterar sobre semanas, poderia ser days, poderia ser months, poderia ser years, todas as semanas que existem entre dia 1º e 15 de janeiro. No caso são três semanas. Se eu colocasse days aqui, por exemplo, ele iria me imprimir todos os dias que existem entre o dia 1º de janeiro e o dia 15 de janeiro, né? E também ele retorna aqui a quantidade de dias que existe. Eu posso colocar aqui months, days, years, hours, assim por diante, né? Então ele também tem essa forma para a gente poder criar ranges e também verificar a diferença entre duas datas específicas. Eu vou utilizar aqui agora o terceiro método, a terceira biblioteca para a gente poder fazer operações sobre datas, que é através da biblioteca Pandas, que quem faz análise de dados, quem é cientista de dados já deve conhecer, porque é largamente utilizado aí para fazer análise de dados.
Então eu vou importar aqui a biblioteca pandas, eu vou chamar aqui de PD, eu vou referenciar ela como PD. Eu também importei aqui a warnings, porque como eu mexo aqui com time zone, tem a questão de horário de verão, o pandas dá alguns warnings aqui, algumas mensagens que eu vou colocar como ignorar, isso não é importante aqui para o teste. Tá? E no pandas, o pandas ele tem um recurso aqui chamado data frame, que é como se fosse uma tabela ou uma planilha, onde eu jogo os dados lá e faço as manipulações, né? Eu vou carregar aqui esse arquivo CSV, né, o mesmo arquivo que eu utilizei lá atrás. Eu também vou colocar aqui as duas colunas que não tem o header lá no arquivo, né, a Transaction Date e a Transaction Operation, só para que a gente identificar aqui as colunas para ficar mais fácil aqui na operação do data frame. Né. Então, ele tem esse método head, que ele imprime aqui as 5 primeiras linhas do data frame. Né? Então a gente vê aqui as duas colunas, né? Tem as datas aqui as operações que não é importante aqui para o nosso exemplo. Uma coisa interessante é que ele tem essa função aqui, esse types, que eu consigo ver quais são os types, né? Os tipos das colunas. A gente observa aqui que é object. A gente gostaria que fosse date, time, né? Para que a gente possa fazer manipulações aqui nesses dados. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a formatação, igual a gente fez com datetime e com pendulum. Então essa é a coluna a qual a gente quer transformar, transaction date, que é essa primeira coluna aqui no data frame. Para fazer isso, para fazer a formatação, a gente chama aqui no pandas essa função toDateTime. Eu vou colocar aqui a coluna que a gente quer formatar. Esse é o formato, né, o formato que os dados se encontram, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, mais 000. Eu vou colocar o UTC igual a true aqui, porque os dados originalmente são UTC, da onde eles foram gerados, esse log. Né? Aqui, deixa eu só executar aqui. Ok, agora o dtypes, a gente já observa que ele é datetime agora. Agora eu consigo fazer operações de data aqui nessa coluna. Né? Uma coisa importante é que a gente precisa setar aqui no pandas essa coluna como índice para habilitar a gente a fazer algumas operações aqui na data. Tá? Então eu vou executar aqui. Então essa coluna passou a ser o índice desse data frame, dessa tabela, digamos assim. Né? A primeira coisa que eu vou fazer é chamar essa função timeZoneConvert, né? Colocando São Paulo, igual a gente fez com datetime e também com pendulum. Né? Então a gente coloca a head aqui agora, e agora a gente vê aqui um formato certinho, né? -3, né? Tá um timezone de São Paulo. Então a gente já tem aqui os espaços, enfim, está bem formatado aqui essas informações aqui na primeira coluna. Para fazer arredondamento aqui no pandas, a gente pode chamar aqui a função floor, né? Eu passei aqui 1 hora, então vou arredondar pela hora, igual a gente fez de novo com datetime e com o pendulum. Né? Então eu poderia passar aqui dias, minutos, assim por diante, e também poderia usar a função sail para arredondar para cima, né? Aqui a gente arredondou para baixo, né? Então a gente observa aqui em cima, ó, 18 horas 9 minutos, 43 segundos, aqui está 18 horas 000, está tudo cravado porque a gente arredondou aqui para baixo no nível da hora. Né? Para a parte de comparação de datas, eu vou criar aqui no data frame uma outra coluna, né, chamada início da semana, e aí eu vou chamar aqui essa função toPeriod, que eu passo W, que significa semana, week, né, e start time. Então a gente tem aqui esse dia 1º de dezembro, e o início da semana do dia 1º de dezembro é dia 25 de novembro. E a gente consegue também colocar o início da próxima semana. Então a gente pode criar aqui uma outra coluna no data frame, início da próxima semana, que ela vai receber o início da semana que a gente criou aqui em cima, somado a essa função aqui, date offset. Weeks igual a 1. Você coloca assim, weeks igual a 2, ele ia colocar 2 semanas para frente e assim por diante. Né? Então, se eu executo aqui, a gente tem aqui o início da semana, né, correspondente a essa data, e o início da próxima semana, da semana seguinte, né, que é essa aqui, né, dia 2019, dezembro 2. Né. Para estabelecer faixa de datas em pandas, a gente pode utilizar essa função dateRange, onde eu passo aqui uma data, quantos períodos eu quero, e a frequência, dia, mês, ano, semanas, assim por diante. Né. Então, nesse caso aqui, eu estou especificando hoje, o dia de hoje, e 10 períodos para frente numa frequência diária. Então ele vai fazer o quê? Ele vai colocar 10 dias para frente aqui nesse array. Eu posso também, na mesma função dateRange, colocar uma data de início, uma data de fim, especifiquei aqui, por exemplo, dia 6, né, dia 30 de junho, com uma frequência semanal. Né? Então ele vai colocar uma vez por semana datas até
o dia 30 de junho, conforme eu especifiquei aqui na função. Então essas foram as 3 bibliotecas que eu utilizei aqui nesse vídeo para manipular datas em Python. Obviamente que existem muito mais operações em cada uma delas. A ideia aqui não é fazer uma análise exaustiva em cada uma dessas bibliotecas. A ideia de comparar esses 3 foi mostrar para vocês a mecânica, né, e a usabilidade de cada uma delas. Se você se interessa por esse assunto e quer ouvir mais sobre esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e até mais.